Bom dia, professora. Ah, bom dia, tudo bem? Tudo? Certinho. Guardar os colegas. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom O dia, Bruno tá aí professor Sagrado. silencioso. Acabei de levantar. Vou terminar de ajeitar uma coisinha aqui.
Pessoal, bom dia. Bom, são 7h04. Não sei o que a gente faz, a gente espera mais um pouquinho, a gente já vai começando. Eu mandei lá para vocês agora no grupo, eu estava em dívida com vocês aí de mandar os exercícios que eu recomendo, né? Lógico que vocês sempre podem fazer mais, mas eu selecionei alguns que eu acho que são mais importantes, assim. E também coloquei os gabaritos das questões de aula que são de teste, né? As dissertativas, eu dei uma checada, tem algumas que estão como questão de aula, que são, que aparecem também nas listas, né, de vocês fazerem em casa, então vocês têm como checar o gabarito por ali, tá certo? Então eu não escrevi gabaritos dissertativos. Se tiver alguma dessas de aula que vocês esperam, né, tipo, se vocês não conseguiram resolver ou tem dúvidas, vocês falam comigo por aqui, tá bom? Deixa eu começar compartilhando a tela aqui. Bom, pessoal, eu acho que eu vou começar, então. Depois, enfim, os colegas que não estão aqui online ainda podem ver gravado, né? Então, a gente não perde tempo de aula, porque nós temos bastante coisa para ver. Vocês se preparem que nas próximas semanas a gente deve ter reposições do período que eu fiquei doente, tá? Então, a gente provavelmente vai ter algumas aulas para dar conta do conteúdo sem correr muito, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje, né? A gente... Epa, peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, então a gente vai... hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos terminar esse finzinho da crise do século XIV, né, que a única coisa que faltou a gente falar na última aula foi a gente se dedicar um pouquinho a falar sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que já foi uma coisa que caiu assim muito no vestibular, e hoje em dia cai muito pouco, principalmente detalhes sobre a maneira como ela se desenrolou. É uma guerra que ela cai de forma muito esquemática. Você precisa saber que ela existiu, precisa saber quais foram as consequências, mais ou menos, né? Grosso modo, essa que é a necessidade, né? Então, tipo, saber dados muito gerais sobre ela. Porque ela vai marcar esse período, um período bem importante aí nessa transição que a gente está vendo. Como nós estamos estudando um período de transição, então, às vezes, vocês ficam confusos, né? Vocês falam, mas isso é a Idade Média ou Renascimento? Não conseguindo entender as características do que é o quê. Transição é assim mesmo, tá certo, gente? Não tem esse nome à toa, não é? A gente está vendo um período em que as coisas já mudaram o suficiente para não ser mais a mesma coisa que era lá no ano 1000, mas, ao mesmo tempo, não estão formatadas ainda da maneira como vão ser, sei lá, no século XVIII, quando a gente for começar a conversar sobre iluminismo, sobre outras coisas, tá certo? Então, um pouco hoje o nosso esforço é entender esse momento do comecinho, né, do nascer da Idade Moderna, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Então, terminando aqui a Guerra dos 100 Anos, nós vamos entrar numa apresentação sobre o Renascimento. Eu espero, é uma área que eu gosto bastante, que eu estudei mais, né, do que as outras. Espero conseguir mostrar para vocês um pouco, né, de por que esse período é interessante. Então, só para a gente resumir, o que vocês precisam saber sobre a Guerra dos 100 Anos, de forma muito esquemática, que, apesar de ter esse nome, ela durou mais de 100 anos, né? Isso porque ela foi dividida em 4 períodos diferentes. A gente teve períodos de paz, de trégua entre esses períodos, então não é que ficou 100 anos ininterruptamente rolando a guerra e depois ela terminou, né? Foi uma coisa bem menos linear que isso. Isso porque a lógica da Guerra dos 100 Anos ainda é uma lógica medieval, tá certo? Então a gente tem vários senhores e vassalos que estão vários suzeranos que estão guerra, e os vassalos que têm que aderir, não é, a essa lógica de guerra, e isso vai se modificando com o tempo. Então, a gente tem uma coisa descontínua, tá certo? Não é uma guerra que começou e durou
o tempo inteiro, mais ou menos como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, sei lá, as guerras contemporâneas que a gente tem na cabeça, né? Então, a gente tem alguns períodos de trégua e tem essa descontinuidade, tá certo? Ela é uma guerra entre a França e a Inglaterra, tá? Então, isso é uma coisa importante de saber. Vocês têm, quando falarem esse nome, a cabeça de vocês tem que se dirigir para lá. Um dos grandes motivos de ela ser uma guerra importante, por isso que a gente tem que falar ela para vocês, porque ela vai acabar formatando uma autoridade mais centralizada dos dois territórios, tá certo? Então, é lógico, quando você tem um inimigo comum, não é? Isso é uma coisa que vocês já viram acontecer ao longo da história, a gente já viu aqui algumas vezes, e nós vamos continuar vendo, tá certo? A formatação de um inimigo comum é uma coisa que ajuda os humaninhos que normalmente conseguem arranjar tanta treta entre si, a se unificarem, tá certo? Então, a gente vai ter nas duas regiões, tanto na região da Inglaterra quanto na região da França, isso como um reflexo da Guerra dos 100 Anos, tá certo? Vamos para os fatos, não é, que levam ao estopim, só para vocês terem uma noção, né? Então, lá em 1066, vejam, 300 anos antes disso começar a acontecer, quase 300 anos antes disso começar a acontecer, a gente vai ter o Guilherme, que é um inglês, tá certo? O Guilherme o Conquistador aliás, é Duque da Normandia, vai conquistar a Inglaterra, tá certo? E aí então ele tem origem ali naquela região que é intermediária, que é lá em cima na França, não é? Vai conquistar a Inglaterra e ele vai ter, então a gente vai ter braços, não é, dessa família de origem ali daquela região do norte da França que vão ser importantes, muito importantes na Inglaterra, certo? Quando a gente fala então do problema da Guerra dos 100 Anos, ela começa por um motivo que leva a muitas guerras europeias, principalmente desse período do começo da Idade Moderna, mas mais para frente também, tá certo? É um problema dinástico, não é? A gente tem o Carlos IV, que é francês, então, rei da França, ele morre sem deixar um herdeiro. E aí o que vai acontecer? Como vocês viram que a gente tem uma relação aqui entre França e Inglaterra, não é? Através do Guilherme Conquistador, quando o francês Carlos IV morre sem deixar o herdeiro, a gente tem o Eduardo III, que é sobrinho dele, e ele vai falar, se não tem ninguém aí, ele não deixou um herdeiro legítimo, eu sou sobrinho, então eu posso herdar a França, tá certo? Isso significaria, é claro, que a gente ia ter um inglês sendo rei da França. Vocês podem imaginar que isso não é uma coisa que vai ser muito bem vista pela nobreza francesa da época, certo? Lógico, eles não vão gostar muito da ideia, né? Então, o que vai acontecer é que os franceses não vão gostar dessa reivindicação e eles vão escolher o Felipe VI, então, da Casa Valois, é o começo da Casa Valois, que é uma casa super importante historicamente na França, não é? Então, isso também talvez seja uma coisa que vocês possam guardar, não é? Que no começo da Guerra dos 100 Anos a gente tem o início dessa dinastia, que vai ser muito importante. Então, a Casa Valois vai começar por causa disso, o Felipe VI, então, vai assumir, e aí o que vai acontecer é que, em retaliação a essa gracinha, não é, que o Eduardo III faz de falar que, então, ele é rei da França, os franceses vão tomar esse território aqui, tá certo? Na França, que a gente pode chamar, assim, genericamente, de Gasconha, né? A gente chama em português, tá? Então, é um território que tem uma série de riquezas naturais ali que interessa para eles, estrategicamente falando também. Nós temos, uma série de problemas. E aí, quando os franceses, então, decidem, não é, que esse território do Eduardo III, que era um território dele por direito, tá certo, gente? Ele era senhor daquelas terras, não é? Quando eles dizem, não, você não é, a gente vai ficar sob nosso controle, você não tem, já que você quis ser rei da França como um todo, você não vai ter território nenhum na França, mesmo que as suas relações de suzerania, vassalagem, de herança, garantam isso. Aí a coisa fica feia, então a gente vai ter uma declaração de guerra. Uma das coisas que está acontecendo, então, aqui, é porque ingleses e franceses estão disputando a região de Flandres, que fica ali para cima, né? A região onde hoje é a Bélgica, a Holanda, aquela região que já como a gente viu, não é? Tivemos a retomada das rotas comerciais, e essa região, então, é uma região muito rica, não é? É uma região em que a gente tem um intenso tráfico comercial, tanto a França quanto a Inglaterra comercializam com essa região e estão disputando isso também, tá? Então, tem uma questão comercial aí que está colocada nessa declaração de guerra, como, em geral, sempre tem algum fator econômico no irromper das guerras, né?
Sobre o desenrolar da guerra, ela é uma guerra super complicada, vocês podem imaginar como que é um conflito que dura quase 100 anos, então, ainda mais nesse período que a gente não tem uma exata centralização, não é, do poder, não tem nações da maneira como a gente entende hoje, né, então, são 4 períodos. A gente vai ter essas 2 batalhas, são as mais famosas, a Batalha de Poitiers e a Batalha de Azincourt, que são batalhas, enfim, que são vencidas pelos ingleses. Os ingleses foram melhor que os franceses aí na propaganda, não é? Então, mas é que são batalhas espetaculares, morre um monte de gente. Na de Azincourt, então eles vão usar o terreno a favor, eles acabam conduzindo o exército francês a lutar num pântano, né? A galera fica enroscada lá no pântano, eles ganham. Então, tem umas coisas assim, né? Para quem gosta de história militar, é uma guerra bem interessante. Acredito que um filme na Netflix foi feito sobre a Batalha de Azincourt. Depois eu me lembro o nome, daí eu falo para vocês. Enfim, o ponto é que desses 100 anos, quer dizer, que são mais de 100 anos na prática, os ingleses dominaram a maior parte do tempo. Então, a maior parte das batalhas foi vencida por eles. Mas é aquela coisa, é mais ou menos que nem um jogo de futebol. Não adianta você dominar o jogo inteiro, você vai perder o fim, não é? Então, foi o que aconteceu. Aqui, quem que vai virar o jogo, tá certo? Quem vai virar o jogo é muito inusitado, essa figura chamada Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, que de uns anos para cá começou a cair no vestibular, não era uma coisa comum antes. Então, eu estou falando dela para vocês porque pode ser que apareça, tá certo? Então, 1429, veja, a gente já está aí no final fight da Guerra dos 100 Anos, a gente vai ter a Joana d'Arc, que era quem? Era uma moça, né? Muito religiosa, e que ela vai, a história dela, basicamente, que ela tem uma visão, nessa visão, Deus aparece para ela e diz para ela que ela tem que conduzir os franceses à vitória. E ela é muito fervorosa, e ela faz falas, né, muito, muito fervorosas nas praças da cidade dela. E aí o que acontece é que ela começa a reunir pessoas no entorno dela, e a Joana d'Arc era também muito, muito uma guerreira excelente, digamos assim, né? Era uma visão militar, né, de estratégia, que era importante, era muito destemida, então ela impulsionava as pessoas a lutarem junto com ela, e também tinha essa coisa da fé, não é? Porque ela estava ali, crente que estava movida por uma necessidade superior, uma missão divina. Então, a Joana d'Arc vai conseguir mobilizar um exército pequeno, porém muito feroz, né, em nome do rei Carlos VII, então, e vai conseguir libertar uma cidade que fazia muito tempo, uma região que fazia muito tempo que os ingleses tinham sitiado, e a galera não estava conseguindo derrubar aquele cerco, não é? Derrubar aquela situação fazia muito tempo. Então, quando ela liberta Orleans, ela vai levantar muito a moral dos franceses, não é? O Carlos VII, ele fica conhecido como o bem afortunado, tá certo? Esse cara tem sorte mesmo, não é? Ele vai entrar para a história como o cara que conseguiu ganhar a Guerra dos 100 Anos, mas isso porque ele foi excelentemente bem assessorado. O governo dele também vai ser bom, porque a mãe dele e a mulher dele eram 2 mulheres muito inteligentes e vão fazer toda a articulação. Então, ele é um sortudão, assim, é um cara que tem gente boa trabalhando para ele, digamos assim. E a própria Joana d'Arc vai fazer uma função importante, que vocês imaginam como é que fica uma população quando você enfia ela numa guerra durante 100 anos, né? Então, é lógico que as pessoas não gostam dessa situação, enfim, e aí a Joana d'Arc ela traz uma nova motivação, né? Ela vai ser, no entanto, conforme ela vai ganhando força demais, ninguém quer, todo mundo... Opa, David, pode falar. Eu tenho que Professora, pode terminar. Pode terminar. Pode terminar. Então, tá, beleza, vou terminar. Então, o que acontece é que todo líder militar que começa a ter muito carisma se torna perigoso, tá certo, gente? Então, isso é uma regra ao longo da história, não é? Se você é um general que está lutando por um rei, você pode ser popular até um certo limite. Se você ficar muito popular, você começa a ameaçar o poder desse rei, quando não costuma dar certo isso. No caso da Joana d'Arc, tinha o pequeno detalhe dela ser mulher, certo? Então, muita gente considerava ela uma aberração absoluta, né? E enfim, ela causa um grande estranhamento, não é? Digamos, para a sociedade da época, em que as mulheres absolutamente não ocupavam nada relacionado ao universo militar, tá certo? Então, por conta das visões que ela tem, das coisas que ela fala, ela vai ser acusada de heresia, vai ser executada, queimada na fogueira em 1431, né? Então dura pouco, digamos assim, essa história de glórias da Joana d'Arc, mas é muito impressionante que uma pessoa tenha conseguido fazer isso, né? Depois, então, ela vai entrar para a história da França, é uma das personagens mais queridas dos franceses, né, do ponto de vista histórico e tal, mas a época dela vai ser bem cruel. Professora, você está dizendo que ela
ela largou tudo que ela tinha na vida, se jogou para lutar pelo Carlos VII, ele permitiu, então, que ela fosse executada, assim, permitiu e quis, tá certo? Não estava interessado em ter uma liderança popular, não é mais interessante do que ele. E, bom, com certeza, Joana d'Arc devia ser mais interessante que ele, né? Então, isso também a igreja fica cabreira, tá? Vocês têm que sempre ter isso na cabeça, não é? Alguém que vem com ideias messiânicas, com uma visão muito específica sua da religião, também é uma coisa que a hierarquia da igreja tem que tender a controlar, né? Ela vai tentar controlar. Se essa figura se mostra muito fora da lógica da hierarquia da igreja, a Joana d'Arc era completamente fora, é claro que a igreja também vai agir para cortar as asinhas, tá certo? Então, como a Joana d'Arc não foi flexível, né? Ela não parou de fazer o que ela estava fazendo, ela acabou sendo executada, tá certo? Então, é uma história triste, no fim das contas, o Carlos VII vai ser coroado o rei da França com o território íntegro, já sem os problemas, né, que estavam sendo causados pela guerra, e aí segue-se, então, que a França se torna, não é, já um Estado centralizado, forte, com um exército próprio por conta dessa história toda, tá certo, gente? Porque ao longo desse processo, os exércitos vão se centralizando em torno dessa figura do, digamos, do suzerano maior, que vai ser o rei dessa região, tá certo? Então, é um processo que a gente vai ver que ele é super importante, nós vamos ter uma aula sobre isso ainda, não é? Mas é um processo super importante na formatação da França como um Estado nacional, como a gente conhece ela, tá certo? Pode perguntar, David. Professora, a primeira batalha ali, a de Poitiers, eu não sei falar isso. Isso. Ela não foi contra o avanço árabe? A Batalha de Poitiers, eu preciso confirmar, tá? Eu vou confirmar, daqui a pouquinho eu te falo isso, tá bom? Eu checo, mas eu tenho a impressão que não. Pode ser que tenha tido alguma coisa no meio, né? Uhum. Ela faz parte faz parte do esquema geral, digamos assim, da Guerra dos 100 Anos. Eu vou checar para não te falar besteira, porque vai que eu falo besteira e você guarda para sempre, é o pânico do né? Eu vou checar e te falo. Me fizeram uma pergunta aqui, se ela era uma plebeia ou se ela fazia parte da nobreza. Não, a Joana d'Arc não era nobre, tá? A Joana d'Arc era, ainda por cima, você consegue imaginar o que era isso, né? Ela não tinha nenhum título de nobreza, nada, ela era da plebe, certo? Então, mais grave ainda, né? Bom, então eu vou parar de compartilhar aqui e vou passar para o nosso próximo tema. Se vocês tiverem, se tem alguma dúvida, podemos prosseguir. Então, esse foi o encerramento, digamos assim, dessa crise do século XIV, falando, não é, de um esquema de guerra, claro que a gente tinha outras, tá certo? Mas essa é importante de saber. Vou compartilhar com vocês agora, então, a nossa nova apresentação, que é a sobre o Renascimento. Professora, Vamos sair de coisas tão específicas, não é? E vamos falar sobre... Professora, desculpe, o Breno quer falar com você. Pode falar. professora, Desculpa, eu não vi a sua... Não, imagina. O Carlos VII, ele ainda não era rei da França, por causa do meio da guerra, então ele não tinha ainda sido curado, é isso? Boa pergunta, Breno. Então, o que acontece é que ele era rei de diversas, ele era, digamos, ele era um suzerano de diversas regiões, mas o lance é que a disputa pelo trono francês estava acontecendo durante esse período todo. Os franceses consideravam ele rei da França, mas a gente tinha uma parte da França que estava aliada dos ingleses e os ingleses reivindicando que não podia ser, porque a França estava sob vassalagem da Inglaterra, certo? E aí o que vai acontecer? Quando ele é coroado rei da França com a acordância dos ingleses, nesse contexto, tá certo? Então meio que rola um consenso de que é o Carlos VII rei da França, tá certo? Então ele até era consensual por uma parte, mas não era consensual para todo mundo, tá? Entendi, obrigado. Imagina. Então, eu vou... Bom, então o que nós vamos fazer aqui agora? O período do Renascimento é um período meio difícil de estudar, no sentido de que vocês costumam ver ele muito do ponto de vista cultural, né? Assim, e aí fica meio a cargo de cada professor o que a gente mostra para vocês e tal. Então, nós vamos fazer um trajeto. A ideia é que vocês guardem os principais eixos disso que fica conhecido como Renascimento, tá? Vamos explicar aí algumas coisas que esse tema é um tema que tanto o FUVEST quanto o Unicamp gostam bastante, tá certo, gente? Então, quem está preocupado com esses dois vestibulares precisa ficar atento a essas questões, não é? Bom, então vamos lá. Para a gente falar sobre o Renascimento, primeiro, que período é esse, né? Quando a gente fala historicamente, o Renascimento, a gente está se referindo a que data, tá certo? Isso é uma coisa que sempre confunde vocês, né?
Porque, tecnicamente, a gente fala em renascimento do ponto de vista da cultura, então, a arte renascentista, literatura renascentista, homem renascentista, né? Quando a gente está falando do ponto de vista do fenômeno histórico, começa no século XIV, então, em 1300 e alguma coisa, e vai até o século XVII, ou seja, até quase 1700, a gente pode falar em renascimento, tá? Então, do ponto de vista da cultura, é essa datação. Não é um período que dura aí os seus 300 anos, 300, quase 400 anos, tá certo? Mas, professora, para mim, isso era a Idade Média, porque a Idade Média vai acabar em 1453, quando cai o Império Romano do Oriente, quando cai Constantinopla na mão dos turcos otomanos. Então, não faz sentido para mim que isso também seja Renascimento. Então, aí que tá, é aquilo que eu estava falando para vocês, né? O século XIV, ele é transição, depende de onde você está na Europa. Você vai estar num contexto muito medieval, quase próximo lá do século X, que a gente estava falando, ou você vai estar numa coisa que já lembra o que vai ser 1500 e pouco. Então, em 1300, vai depender muito, muito, muito de em que lugar você está. Se você estiver em Siena, se você estiver em Florença, se você estiver em Veneza, você vai estar em civilizações super urbanizadas, cidades que têm quase 100 mil pessoas, tá certo? Então, vai estar numa coisa já muito urbana e muito ligada ao que vai ser o contexto do Renascimento. Se você for para o interior da Alemanha, cara, você está na coisa mais medieval que você puder imaginar, tá certo? Então, depende muito de onde que você está olhando esse fenômeno, tá certo? Então, é só para vocês não estranharem se, por exemplo, vocês forem ler alguma coisa ou ver alguma coisa que está lá falando de 1360 e está falando do Renascimento, porque dependendo do lugar, a gente já fala em cultura renascentista, tá certo? Então, vai depender muito das condições, não é, de contexto, porque o Renascimento ele tem um contexto específico. Então, se o lugar preenche essas características de contexto, provavelmente ele já está mais dentro da lógica renascentista do que da lógica medieval, certo? Então, eu enumerei algumas características gerais, a gente já falou delas, porque quando a gente fala lá da crise, não é, aliás, da Baixa Idade Média, quando a gente começa a caracterizar o que vai acontecer no século XII, XIII, nós já estamos levantando, digamos assim, a bola do que vai ser a característica do período renascentista, ou seja, não é desse comecinho da modernidade, tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês uma xilogravura feita, que mostra a cidade de Florença, em 1493. O período renascentista é um período de importância gigantesca das cidades, então, em contraposição com o período medieval, que é o período rural, tá certo? A gente vai ter uma importância enorme, enorme, enorme das cidades, e as cidades são essas que eu mencionei para vocês, então Florença, Veneza. A gente vai falar também da importância de Milão, de Gênova, também da Antuérpia, de Bruges, tá certo, gente? Então são cidades tanto do norte da Europa quanto da Península Itálica que vão ter uma importância gigante do ponto de vista comercial, e que também por conta disso, por conta dessa relação, não é, com essa importância que elas têm, vão ter uma importância enorme do ponto de vista da cultura, tá certo? Então temos mudanças culturais muito significativas nessas regiões aí que vão impactar a Europa como um todo. Do ponto de vista da cultura, sinceramente, é mais impactante o que acontece na Itália nessa época do que no norte. Depois isso vai começar a se equiparar, a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Mas o epicentro, digamos assim, do Renascimento como fenômeno é digamos, a Península Itálica como um todo, principalmente de Roma para cima ali, não é? Pegando a Toscana, a Lombardia e o Vêneto, tá certo? Bom, Samuel está me perguntando o seguinte: as cidades como Florença não tinham muitos problemas de segurança por conta da centralização de poder, ou a dinâmica já havia mudado, não era mais tão perigoso estar em cidades? Então, vamos lá, acho que quando você diz problemas de segurança, você está pensando na descentralização do poder feudal, né? Isso de ter vários senhores e as cidades estarem meio vazias. Então, sim, no século XII a gente começa a ter uma mudança nessas regiões por causa do comércio, tá certo? Então, a gente vai ter rotas comerciais, tem a ver com o processo das cruzadas, né? Tem a ver com as modificações mesmo na distribuição dos produtos que vão acontecer na Europa. Então, em regiões específicas, a gente vai começar a ter as cidades tendo importância lá naquilo que a gente chamou de Baixa Idade Média, tá certo? O que vai acontecer então, as cidades eram inseguras, elas vão ter muros. Eu queria que vocês, essa sua pergunta é bem legal, porque na verdade ela chama a nossa atenção. Então, elas em geral vão ser muradas. As cidades desse período, estão vendo aqui como a gente tem toda uma estrutura cheia de torres aqui, que é para proteger a cidade, não é? Muitas dessas cidades que vão ser importantes, elas têm alguma histórico de ter sido cidades romanas em algum momento, né? Então, elas vão ter também algumas estruturas que datam lá da época do Império Romano, mas o ponto é que é interessante que vocês percebam isso. Então, a cidade, ela é rica, ela é importante, mas ela vai ter, então, essa estrutura de proteção em volta, né?
a centralização de poder na mão dos reis especificamente, não é? E a formação do que a gente conhece como os Estados Nacionais modernos, então o rei da França, o rei da Inglaterra, é um processo que a gente vai estudar numa aula específica para isso, tá bom? Mas basta saber, então, que nessas regiões a gente vai passar a ter essa organização urbana tendo muita importância, não é? Lógico que sempre tem que ter, pessoal, vejam aqui, a xilogravura ela mostra isso pra gente, não é? Fora dos muros, a gente tem pequenos agrupamentos também, nós vamos ter uma importância grande desses entornos que vão produzir para as cidades, não é? Então, não é que a gente deixa de ter o campo, mas é que o centro das decisões é aqui, não é mais na sede lá do castelo do senhor feudal mais importante, mas é dentro da cidade, tá certo? Isso já é um processo, no caso de Florença, Bolonha, Veneza, que são cidades em que isso acontece precocemente, em 1200 e pouquinho isso já está começando a rolar, tá? E aí, em 1300 isso já está rolando, tá certo? Continuando, a gente, então, a cidade as cidades que vão ter essa importância vão explicar um pouco por que o processo do Renascimento vai ser como é, né? Depois, a importância do comércio. A gente viu, eu mostrei para vocês uma imagem na última aula, não é? Em que a gente via as rotas comerciais na Europa, como elas eram intensas já na Baixa Idade Média, as feiras, né? Tudo isso. A gente viu lá a atuação da Liga Hanseática no norte da Europa, enfim, a distribuição de Gênova, de Florença nessa região. Eu trouxe esse mapa aqui que mostra para vocês as rotas comerciais do século XVI, para vocês verem, quando a gente fala de importância do comércio, do tamanho da expansão que a gente está falando quando a gente fala nesse período renascentista, tá certo? Então, no comecinho da Idade Moderna, vejam que ali na Baixa Idade Média, a gente está tendo uma ampliação gigante das rotas comerciais nesse pedaço aqui. Só que aí, vocês sabem, não é, com as grandes navegações e o impulso que vai existir com as grandes navegações, isso vai passar a conectar territórios que jamais estiveram conectados antes, tá certo? Então, vejam o nível de expansão que a gente vai ter e como o comércio vai passar a ter uma potência, uma pujança importante nesse período. Então, nós estamos falando da grande ascensão da atividade mercantil como a atividade central, mais importante, que mais gera acúmulo de capital, digamos assim, nessa época, tá certo, gente? Então, estamos saindo de uma dinâmica rural, uma dinâmica de subsistência, passando por uma dinâmica que o comércio é a atividade mais importante, tá? Isso vai fazer, é claro, com que tenha destaque essa classe, não é? Que é a burguesia, tá certo? Então, a burguesia, cujo nome vem dos burgos, a gente falou sobre isso, não é? Como quando a gente fala da formatação das cidades, então tem algumas que já existiam, tinha algumas cidades independentes que duram ao longo da Idade Média como um todo, mas a gente vai ter várias que vão ter uma formatação importante, um início, uma origem mesmo, de importância na Idade Média, nessas estruturas que se chamam burgos, não é? Que vão surgir por conta de alguma atividade comercial mais intensa numa determinada região, sempre ficavam, não é, atreladas ao poder de algum suzerano, não é, algum senhor feudal, e depois de um tempo algumas delas vão conquistando a independência desses senhores, tá certo? Elas pagam por isso, né? Elas pagam uma taxa para o senhor para conseguir se tornar independente dele, não ter mais que ficar pagando imposto sempre, compram a autonomia, tá certo? E aí elas vão se tornar autônomas de fato. Sim, Samuel, bem observado. Na verdade, tem um meme que diz que se você quiser saber se você está vendo um quadro do Van Eyck, procure um quadro que todo mundo parece o Putin, porque todas as personagens parecem o Putin de chapéu, o Putin de peruca, né? O Putin com o véu na cabeça, tá certo? Parece bastante mesmo, né? Então, David, por favor. Professora, eu tinha visto, eu não lembro aonde, mas tinha movimentos comunais nas cidades. O que era isso nessa época? Eu não sei se é desse Movimentos nome. comunais? Movimentos comunais é o nome que a gente vai dar para essas organizações, então, das cidades que vão visar geralmente a autonomia delas, como eu estava falando para vocês, né? Então, a cidade, muitas vezes, ela não quer ficar atrelada ao poder de um senhor feudal específico. E no período medieval, elas normalmente, como estavam no território, elas deviam uma série de taxas e também de responsabilidades. Por exemplo, ao senhor feudal que tem a palavra final se você vai construir uma ponte ou não, vamos supor, tá certo? E aí, os movimentos comunais, em geral, são esses movimentos da cidade poder ter autonomia, formar uma câmara ou um grupo de pessoas que discute como vai fazer, não é? Ou mesmo se ela tiver um senhor específico, que ele seja, se ela tiver uma pessoa que é a mais poderosa,
que ele não seja exatamente o senhor feudal da região, tá certo? Então tem a ver com esse processo de autonomia das cidades, tá? Que na Uhum. Itália é importante, em algumas partezinhas da França, médio, tá certo? É mais importante nessas regiões que a gente tem muita cidade-estado, né? Então a Itália, uma boa parte do que é a região da Alemanha hoje, né? Essa região dos Baixos tem muita cidade-estado, tá certo? Então é meio por aí, tá? Tá claro? Bom, obrigado, professora. Ô, Pro, desculpa te Beatriz, interromper. pode deixar, tá? Eu demorei para mandar os slides pro Rubão no outro dia, mas eles já estão salvos aqui, eu já vou mandar, tá bom? Mas obrigado por me lembrar, porque eu sou lesado mesmo, eu esqueço, tá? Então, vamos lá. Ô, Como eu... Pro, Então, aqui, a gente tá vendo o Vladimir Putin de chapéu. Professora, desculpe, Bom, oi? Felipe. Felipe quer falar com professora, você. Felipe, diga. desculpa te interromper, tá me escutando? Que isso, tô. Pode falar. Você pode voltar rapidinho no slide daquele mapa? Do mapa, posso? Peraí, só um instante. Se o computador colaborar, eu volto. Aqui. Opa. Meio travadinho hoje. Sei. Tá cansado. Aqui, pronto. Diga. Tipo, quando a gente falar que os turcos otomanos invadiram o Império Romano do Oriente, onde eles estão aí, tipo, quem são os turcos otomanos aí no mapa, o Império? Quem que são eles? Eles estão aqui, ó, o Império Otomano é tudo isso aqui, né? É essa região aqui, tá? Eles vão chegar bem longe para cá, né? Depende da época daí, tá? Isso aqui é bem do começo do século XVI, tá certo? Então, eles ficam aqui nessa região, eles vão dominar, aí vai ser uma coisa bem complexa, tá? Mas eles vão dominar uma série de rotas comerciais super antigas, começar pela famigerada Rota da Seda, que vocês já ouviram falar, com certeza, né? Então, eles vão dominar esse pedaço para cá, tá certo? A ideia aqui era um pouco só mostrar como a gente vai ter, né, essa intensidade de rota comercial, tá bom? Tá bom, obrigado. Tiver um interesse específico sobre isso, eu posso dar uma pesquisada. Eu não saberia te dizer exatamente quais as rotas comerciais que eles dominam, mas estou certa que essas que vêm do Extremo Oriente tem que passar por eles, né? E isso é uma coisa que vocês sabem que vai ter a ver com essa necessidade dos europeus, então, de descobrir outras rotas, né? Porque eles vão travar tudo que é aqui para o Extremo Oriente, digamos assim, né? Uhum, obrigado. Imagina. Então, como eu estava dizendo, aqui a gente está falando do casal Arnolfini, né? Esse é um dos quadros mais famosos da história da arte, tá certo, gente? Ele é um quadrinho de 82 por 60, não é? É bem pequenininho, se você pensar no nível da fama que ele tem. E eu trouxe ele para vocês porque eu acho ele muito bom para ilustrar o que é essa classe da burguesia, como é que ela funciona e tal, né? Então, o Van Eyck é um grande artista ali da região dos Países Baixos, que vai produzir esse retrato de um casal de italianos, que era de comércio. Então, o Arnolfini, não é um jovem mercador de uma família de mercadores de tecido, certo? A gente sabe que ele é, enfim, a gente consegue enxergar isso aqui porque eles fazem questão de que os tecidos que eles estão vestindo sejam mais luxuosos possível aqui nessa imagem, não é? Então, a gente tem, enfim, é um quadro famoso porque ele tem um monte de detalhe interessante, né? Então, ele aqui atrás tem um espelho que mostra os dois e o pintor que está fazendo a pintura. Todo o trabalho da luz aqui é uma coisa muito bonita, né? Com o reflexo dos metais, enfim. Mas a gente tem aqui uma necessidade, um desejo desse casal jovem, não é? De se mostrar opulento, abastado, tá certo? De mostrar, então, sempre tem traços, sempre tem traços, não é, da prosperidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, nós temos aqui os tecidos, né, veja que tem peles, né, esse chapéu grande, o véu todo bordado, né, esse tecido que é uma espécie de veludo verde, cheio desses babadinhos aqui, né, que mostra, professora, a mulher estava grávida? Não, ela não está grávida. É que quanto mais volumosa é a roupa nesse período, mais chique você é, digamos assim, né? Então, elas usavam mesmo essa profusão de tecido, tá certo? A própria formatação dos móveis, da cama, aqui tudo nesse vermelho carmesim, que é o pigmento caro na época, não é? E aqui atrás, não sei se vocês estão vendo, tem laranjas aqui apoiados em cima da mesa, não é? Essas laranjas, elas são uma indicação, a laranja nessa época era uma fruta muito, 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 muito cara, muito cara. Pra gente, isso é muito bizarro, porque a gente está no Brasil, nós estamos acostumados com laranja a dar com pau, a gente come laranja e laranjas de qualidade excelente o tempo inteiro. Mas na Europa, nessa época, era muito raro, né? Ela é uma fruta que precisa de temperaturas amenas, né, gente? Quentes, né? Então, não era comum. Tanto que
Os Luizes da França depois vão se orgulhar muito, eles vão ter orangeries, né? Eles vão ter um pomar só de laranjas. Isso era muito chique. O rei da França tinha o super orgulho de ter um pomar só de laranjas, né? Então, as laranjas estão aqui atrás para mostrar que eles são ricas, tá certo? É um quadro ostentação em alguma medida, né? No entanto, tem uma lógica que é uma lógica muito da pintura nórdica, não é? Da pintura dessa região, que é sempre mostrar detalhes do cotidiano, né? Então tem o cachorrinho, tem os chinelinhos, né, que estão meio soltos aqui para mostrar que, enfim, eles estão em casa, o chinelo de madeira está ali colocado de qualquer jeito, né? Então tem essa coisa de mostrar um ambiente doméstico também, que a burguesia vai valorizar, tá certo, gente? A burguesia gosta desse tipo de temática, a gente vai tentar discutir um pouquinho por quê, tá bom? Então, o Giovanni Arnolfini e a esposa estão aqui para a gente lembrar da importância dessa classe. Por que é importante lembrar, pensar nisso? Não é? Porque a burguesia, ela é uma classe social que não vai ter nada a ver com linhagem, tá certo? Não tem a ver com você ter nascido numa família importante, tem a ver com fazer dinheiro. Então, você consegue fazer dinheiro no comércio, você se torna um mercador importante, um burguês importante, e você vai ter recursos. E aí, como é que você vai participar dessa sociedade, sendo que elas, em geral, são todas dominadas por nobres, não é? Porque nós estamos no período de transição da Idade Média para frente. Não, então, professora, vai continuar existindo nobreza, mesmo com esse mercantilismo todo? Com certeza. E a nobreza, inclusive, vai dominar por bastante tempo a política da maior parte dos lugares, tá certo? Então, como é que essas burguesias que surgem, não é? E que vão se tornar, vão ter recurso, e por isso vão ter interesse em impactar, não é, nessas sociedades, como é que elas vão lidar com essa exclusão que elas têm do poder político, tá certo? Vocês sabem que esse é o processo, enfim, do ponto de vista material, é assim que a gente explica o processo de Revolução Francesa, que vai acontecer quase 300 anos depois aqui, né? Então, é um processo longo, digamos assim, um processo de tensão entre a burguesia mais recente, a galera que fica rica com o comércio, e a galera que é nobreza, tá certo? Cada região vai funcionar de uma maneira diferente, né? A Revolução Francesa tem características peculiares, específicas da França, tá certo? Mas aqui, com o surgimento dessas classes abastadas nas cidades italianas, nas cidades que hoje são belgas ou holandesas, a gente já vai ter, então, uma formatação um pouco diferente do que a gente tem na região da França, por exemplo, tá? Então, outra coisa, não é, que precisa saber que é uma característica do Renascimento, o mecenato, tá certo? O mecenato, que é essa ideia, então, de você ter alguém que patrocina artistas, literatos, artistas de todo tipo, na verdade, né? Musicistas, pintores, escultores, miniaturistas, gente que toca instrumento, gente que compõe música, gente que canta, tá certo? Então, todo tipo de artista ou literato, o Renascimento vai ser um período de grande apreço pelas artes em geral, tá certo, gente? E aí a gente vai ter, então, variados tipos sociais que financiam essas atividades artísticas, tá certo? Então, nobres, sim, com certeza. A igreja, certamente. E os ricos mercadores que estão chegando no rolê, também, tá certo? Então, essa galera toda, vamos dizer assim, o que eu preciso que vocês entendam nisso aqui? Se um cara hoje quiser mostrar que ele tem muita grana, vamos pensar, pense nos bilionários, tá certo? Como é que eles ostentam a sua bilionaridade hoje em dia? Eles vão fazer isso através de bens de consumo, em geral, né? Então, eles vão mostrar isso tendo casas gigantescas, ilhas particulares, carros impressionantes, não é? Usando roupas caríssimas, tá certo? E os ricos no Renascimento, eles faziam isso? Eles não faziam isso? Claro que faziam, né? Só os carros que não existiam, mas eles também gostavam das suas carruagens, dos seus cavalos, tá certo? Lógico que eles vão investir em lindas mansões, não é? Também vão investir em roupas caríssimas, num estilo de vida muito dispendioso. Então, vamos dizer, rico é rico em qualquer momento da história, tá certo, gente? Agora, a questão é que existe uma peculiaridade no Renascimento, que é que, principalmente quando a gente fala do Renascimento italiano e do Renascimento ali em Flandres, não é? A gente tem gente rica que ostenta através do das artes, tá certo? Então, é chique você ter uma casona bonita, né? Ou ter 30 casas, é muito chique, tá certo? Para a decoração da tua casa tem que ser feito por artistas excelentes. Também é chique você construir uma capela dentro de uma igreja grande, você pegar um pedaço da igreja, falar, essa é a capela da minha família, e mandar fazer as obras de arte mais bonitas que você conseguir imaginar. Também é chique você mandar colocar o seu brasão num prédio no qual você financiou a reforma, tá certo? Também é chique encomendar uma estátua, uma escultura que você está doando para a cidade, tá certo? Ela vai ficar em praça pública, né?
também é legal que você invista, por exemplo, num palácio público, tá certo? Então, um lugar que vai ser a sede do governo da cidade, não é? Então, todos essas coisas que são estruturas urbanas, digamos assim, que são públicas e também vão ter a atuação dos mecenas, digamos, do Renascimento, tá certo, pessoal? Então, eu queria que vocês entendessem, não é? A lógica não é uma lógica só privada, também é uma lógica civil, não é? Uma lógica da cidade. Então, a cidade em que eu moro ser muito embelezada, ter muitas esculturas, monumentos, prédios magníficos, também é uma coisa que mostra a minha opulência. Vocês conseguem entender isso? E isso faz muita diferença. É por isso que você vai ter cidades com projetos, não é, arquitetônicos, decorativos, que a gente fica de queixo caído até hoje, né? Você vai visitar uma cidade que é muito renascentista, como Florença, por exemplo, seu queixo vai no chão, tá certo? Por conta disso, não é? Porque existe digamos, essa moda, esse jeito dos ricos de encararem a coisa na época, tá certo? Então eu coloquei aqui para vocês. Isso significa que eles não decoravam suas casas, seus jardins privados? Claro que não, vão decorar e vão decorar muito, não é? Mas existe uma outra lógica, que é essa lógica do público também, tá certo? Beleza? Então, uma coisa... Professora? Diga. Desculpa te interromper. Eu queria perguntar sobre direito autoral. Nessa época, eu sei que eles não tinham essa noção, mas eles eram incentivados apenas por certos senhores e não podiam vender sua obra à parte. Pergunta excelente, hein? Depende da época, na verdade, do Renascimento, tá? Se você falar em 1300 e pouquinho, e aí eu tô falando mais da Itália, tá certo? Mas isso serve para outros lugares também. Se você falar de 1300 e pouquinho, em geral, eles eram contratados e não tinham muito uma dinâmica de, eu tenho meu ateliê, eu produzo o que eu quiser. Agora, se você vai para 1500, aí não, porque daí já se formatou historicamente o artista celebridade. O cara que é conhecido, o cara que ele assina a obra, e porque ele é conhecido, aquela obra tem um valor um pouco a mais, além de ser uma coisa bonita, certo? Então, se você tiver lá para 1500 e pouco, aí sim os artistas já têm ateliês independentes, né? Então, o mecenato, você me fez, inclusive, lembrar uma coisa importante, não é? O mecenato, ele pode funcionar de duas maneiras, certo, gente? Duas maneiras que são maneiras bem diversas de você financiar as artes, não é? Uma é você bancar o artista. Você põe o cara na sua casa, digamos, você tem um palácio gigantesco com 70 cômodos, tá certo? E aí você é um nobre italiano muito rico, por exemplo, e aí você bota o jovem Michelangelo na tua casa, você é o Médici, tá certo? Então, uma das famílias mais importantes do Renascimento. Você bota o jovem Michelangelo lá na tua casa e ele vai ficar ali sendo treinado e produzindo. E aí tudo que ele produz é seu, né? Essa é uma possibilidade de mecenato. A outra possibilidade do mecenato é o cara que tem um ateliê dele e você encomenda as coisas lá, tá certo? Ele fica trabalhando para você, né? Então, são duas possibilidades. No começo do Renascimento, é mais a primeira, que é o mecenato. Mas mais para o fim, a gente vai ter muito intensamente esses ateliês, que são ateliês independentes, que vão produzindo as coisas, tá certo? Então, tá certo? Então, aí você pode pensar assim, falar, professora, mas então quando o cara ele tá fazendo coisa por encomenda, é meio restrito quanto ele pode criar, porque ele depende muito do que a pessoa está querendo, não é? É verdade, não é? Tanto que os artistas que vão conseguir estruturar ateliês importantes, né, eles vão conseguir fazer mais modificações, digamos assim, do ponto de vista formal do que os outros, tá bom? Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Pergunta ótima, viu? Então, aqui, voltando mais para as questões mais conceituais, então, por que tem esse nome, não é renascimento? O que renasce, afinal? Do que a gente está falando quando fala desse renascimento? Nós estamos falando o básico do básico, tá certo, gente? Os valores da antiguidade clássica greco-romana que voltam à tona, e entendam que isso só é possível porque a gente está falando de um mundo mais urbano, como era o mundo antigo. O mundo antigo é estruturado na cidade, tá certo? Não é o greco-romano. Na Idade Média isso muda. Com a gente tem a retomada da importância das cidades, isso volta, essa questão volta também, não é? Então, para todas essas áreas que eu listei aí para vocês, a literatura, a arquitetura, a filosofia, a escultura, a pintura e a geometria, de repente, os valores antigos passam a ser importantes no desenvolvimento dessas áreas como um todo, não é? Como que eles vão fazer isso? Eles vão ler os textos e os tratados antigos sobre essas coisas e, eventualmente, vão observar o que ainda está de pé na Península Itálica, tá certo? É por isso que a Península Itálica é um centro de radiação muito importante, porque é onde a gente vai ter maior presença, não é, das estruturas
por exemplo, no Império Romano Antigo, tá certo? Então, os antigos deixaram para a gente tratados de geometria, tratados sobre escultura, tratados sobre pintura, tratados sobre como eu devo pintar, tá certo? Deixaram também um monte de texto de filosofia sobre os temas mais variados possíveis, né? Sobre política, deixaram poesia, deixaram teatro, e aí tudo isso, de repente, vai passar a interessar os renascentistas. Na medida em que eles conseguem ter acesso a essas coisas, não é? Eles vão se interessar e vão começar a ler isso, tá certo? Então, do ponto de vista da arquitetura, da escultura e da pintura, também olhar para as coisas que sobraram. Então, os monumentos antigos que tem em Roma, os sarcófagos romanos, que eram, enfim, que era coisa de enterrar pessoas, mas que normalmente eles eram todos esculpidos, então dava para ver bastante da escultura. Coisas que eles começam a encontrar, então como eles estão interessados pela antiguidade. E a Itália, nessa época, e hoje ainda é assim, né? Dependendo do lugar que você está, você vai fazer isso é história real, tá? O cara foi plantar uma parreira, né? Foi plantar uva, tá certo? Queria fazer vinho num terreno que estava meio abandonado, tá escavando lá, de repente ele acha uma escultura de 3 metros, que é uma escultura antiga maravilhosa. Aí ele manda entregar para o Papa, porque ele acha que é uma maneira boa de agradar o Papa, tá certo? Então, essas coisas acontecem o tempo todo ao longo da história do Renascimento. Eles passam a se interessar, não é, por essas descobertas, né, desses vestígios da antiguidade greco-romana, porque eles estão valorizando essa cultura, tá certo? É daí que vem a palavra Renascimento, que não é uma palavra que eles usavam na época, tá? Eles se achavam modernos, né? Eles falam deles mesmos como modernos, tá certo? É que para a gente não é assim que a gente fala deles, porque a gente tem outra noção do que é um artista moderno, não é? Mas quem vai chamar de Renascimento é o século XIX depois, tá? O século XIX olhando para trás, falando, olha aqui foi o momento que renasceu a antiguidade greco-romana, certo? Do ponto de vista cultural, então, aqui a importância do humanismo. Talvez vocês não tenham lido direito aliás, vocês não tenham visto essa definição que eu estou colocando aqui. Eu coloquei porque eu sou chata mesmo, tá, gente? Então, acho importante que vocês entendam de onde vem essa expressão. Eu sei que vocês veem ela um pouco em filosofia, em literatura, não estou dizendo, não estou querendo contrariar o que vocês veem, só para vocês entenderem, não é? A palavra humaniste, que os próprios italianos dessa época vão usar, então, lembrando que não tem Itália, só tem cidade-estado, não é? É tudo descentralizado. Vem de Studia Humanitatis, que é o curso... nossa, está escrito... Vou repetido aqui, depois eu conserto. Então, digamos assim, você tem dentro das universidades uma área de estudo que é de estudos clássicos, e lá para o século XVI, quando a gente começa, quando a gente vai ver o que significa isso, né? Desde 1300, então, era esse aglomerado de gramática, poesia, retórica, história e filosofia moral. Os humanistas, então, eram os caras que cursavam esses estudos humanitatis, digamos assim, né? Esses estudos humanitários, estudos de humanidades. E isso tudo tem a ver porque eles achavam que a gramática, a poesia, a retórica, a história e a filosofia moral eram, então, importantes para o desenvolvimento da humanitas. E aí eu queria que vocês conhecessem o conceito antigo de humanitas, porque vem do Cícero, não é? Então, o Petrarca lá vai desenterrar o Cícero e vai falar, olha, que conceito bonito, não é? A gente tem, né, o ser humano tem que se dedicar a desenvolver a própria virtude, tá certo? Em todas as formas possíveis. Daí, os valores que estão relacionados aí são valores ali da época, então, da transição da República para o Império Romano, não é? A fortitude, o juízo, a prudência, a eloquência. Fortitude significa força mesmo, não é? Então, o que a gente tem que fazer? É muito importante que a gente eduque os jovens e que também os adultos tenham a consciência de que a gente tem que sempre tentar melhorar, tá certo? E que esse desenvolvimento, é para isso que a gente tem que voltar aos nossos estudos, tá certo? Por quê? Porque o desenvolvimento da virtude é uma coisa muito importante, tá certo? E isso por quê? Porque o ser humano é uma coisa interessante, incrível, e tem muito potencial. E se a gente não investe, não é, nesse desenvolvimento das virtudes, a gente perde potencial humano, tá certo, gente? Então, o humanismo, vocês com certeza já ouviram uma palavra que, em geral, a gente que estuda um pouco mais isso, não gosta muito dela, que é o antropocentrismo, não é? Já ouviram falar disso, certo? Não está errado, tá? Não estou dizendo que está errado, é que ela é um pouquinho imprecisa, tá? Porque vocês estão percebendo aqui, não é, que as questões relativas ao desenvolvimento humano, das potencialidades humanas, das habilidades humanas, então, gramática, poesia, retórica, filosofia moral, tudo isso é o desenvolvimento de capacidade de argumentação, de estudo, de criação, tá certo? De memória, não é? Que são coisas muito humanas, tá certo? É uma ruptura importante, é um momento de transição, não é? Mas que já aponta para uma ruptura do ponto de vista da mentalidade,
com o período medieval, que era muito centrado nas relações homem e divindade, tá certo? O que é importante que vocês entendam, não é? Duas coisas. A primeira é que o Renascimento não rompe com a lógica da Idade Média religiosa, certo? Então, é um período extremamente religioso, ok? É que a gente está vendo, quando que a gente vai ter uma ruptura real, do ponto de vista histórico, com a religião? Uma proposta, de fato, de enxergar o mundo sem a religião embutida. Só no fim do século XVIII, começo do século XIX, tá? Isso é um fenômeno, que é um fenômeno principalmente dos anos de 1770 para frente, até os 1800. Nessa época aqui, não se questiona a ideia de que exista um Deus e que o Deus cristão é importante, tá certo? A questão é, desculpa, a gente vai ter uma mudança de foco, tá certo? E então, se o foco antes era na relação do homem e a sua fé, e a importância era da fé, e de como você demonstra a fé, de como você age em cima da fé, no caso do Renascimento, a importância passa a ser também o seu desenvolvimento pessoal, tá certo? Como que você é como pessoa, e como que eu posso atuar para educar pessoas, e como que as pessoas têm que ser educadas, então vira um pouco o foco para o humano e não tanto para a relação do humano com o divino, tá certo, gente? Tem uma consequência que é muito falada, não é? Que é a consequência do individualismo. Então, só para vocês saberem, eu acho que uma coisa que ajuda a guardar muito isso, não existia retrato como um tipo de obra de arte, não é? Antes do Renascimento, tá certo? Só os imperadores romanos tinham direito a ter retratos, digamos assim, que eram esculturas feitas em homenagem a eles. Mas isso de você ter um quadro na sua casa com a sua cara, não era uma coisa comum. Preciso dar uma tossidinha que eu vou mutar. Desculpa, gente, não sei, minha voz estava dando uma falhada. Então, voltando aqui, então, o retrato como um tipo de obra de arte que as pessoas querem ter em casa é uma coisa que vai surgir nessa época. É uma consequência também, não é, dessa lógica que pode fazer caminhar para um maior individualismo, no sentido de que você está sempre pensando em como você pode melhorar, em qual que é quais são as suas possibilidades, né? Você passa a ter um interesse também pela sua própria pessoa de forma individual, que na Idade Média não é realmente uma coisa muito comum. Aí vocês normalmente ficam meio chocados com isso. Você fala, professor, como assim não existia individualismo na época, antes do Renascimento? Não era uma coisa forte na sociedade medieval, tá certo, gente? Professor, como assim? Não é possível, né? É possível sim. O cara que é o senhor feudal, pensem no que significa isso, não é? O cara nasce e ele sabe que ele vai ter que fazer todas as opções da vida, o primogênito, não é? E ele tem uma função a cumprir. E é essa função que ele vai cumprir. Não importa se ele quer ou não quer. Vocês conseguem entender isso? Ele não tem importância se ele gosta de ser senhor feudal e administrar terras, ou se ele preferiria ser padre, ou se ele preferiria ser mercador. Ninguém quer saber o que você quer na Idade Média. Mesmo no mais alto nível social possível, que é do cara que vai herdar um ducado, que vai herdar uma terra e um título, tá certo? Esse cara, ele tem um papel a cumprir, uma responsabilidade com aquele núcleo familiar, com todos aqueles vassalos, e ele vai ser educado, criado e formatado para isso. Não importa se ele queira outra coisa. No Renascimento, que começa a surgir fissuras nessa lógica, começa a entrar em questão quem é você individualmente, e aí isso vai trazer uma série de debates, inclusive, para a própria filosofia, tá certo? Beleza? Estou citando aqui como exemplo de humanistas importantes, né? O Dante Alighieri e o Petrarca, tá certo? Mas temos muitos outros, tá? Do ponto de vista cultural também não podemos, tem que entender como é que eles conseguiram ter acesso a esses tratados, não é? Então, o que vai fazer com que esses tratados antigos, esses textos antigos tenham tanta difusão, já que a cultura letrada é muito restrita, livro é feito em manuscrito, é a invenção da imprensa. Isso aqui vocês não podem esquecer, tá? Isso aqui é cara da FUVEST e cara da Unicamp cobrar, tá bom? Então, eu estou colocando aqui a primeira impressão da Bíblia na Europa, que é de 1455. Vocês sabem, não é, que a invenção da prensa móvel, na verdade, é dos chineses, tá certo? São os chineses que inventam a prensa móvel lá em 1040, quer dizer, eles devem dar risada quando falam que foi o Gutenberg que inventou pela primeira vez, né? Risos incontroláveis, são só 400 anos de diferença, tá certo? Mas a verdade é que o tipo de prensa, com o tipo móvel, o tipo de papel, não é essa impressão, que é muito mais barata e que permite uma difusão maior dos livros, é uma formatação aqui do Gutenberg, tá certo? Então, ele vai ficar quase 20 anos desenvolvendo isso, né? Os primeiros experimentos dele são em 1430, tá certo, gente? Aí em 1455 é quando ele finaliza a impressão da primeira Bíblia.
Ele começou em 1450, demora 5 anos para conseguir imprimir a primeira Bíblia inteira, né? Um trabalhão, certo? Mas, enfim, ele mudou a história da humanidade, porque com o Gutenberg, com essa tecnologia que ele inventa, a gente vai conseguir ter a difusão muito maior da palavra escrita e isso vai impactar todas as sociedades, né? A partir daí, tá certo? Agora eu listei para vocês de forma muito geral quais são as coisas que mudam na pintura e na escultura, no Renascimento, não é? São esses 4 fatores, é importante que vocês conheçam, tá bom? Então, uma maior importância da figura humana, então, pessoas aparecendo e gostar de mostrar pessoas e gostar de explorar a formatação dessas pessoas e o corpo humano e começar a olhar para o corpo humano e mostrar o corpo humano mais ou menos como você vê, né? Tem uma preocupação nesse sentido, que é uma preocupação típica lá dos antigos, os gregos faziam isso, os romanos faziam isso. Na Idade Média isso não é tão importante, não é importante, é mais passar a ideia do que você mostrar em detalhe como é que é aquela coisa. Então isso volta a ser importante no Renascimento, porque eles estão olhando para a escultura antiga, eles estão olhando o mosaico antigo, não é? Enfim, eles vão inventar a técnica da perspectiva, isso é o que vamos dizer assim, 7 de 10 questões sobre história da arte renascentista pergunta da perspectiva para vocês, já vou mostrar o que vão fazer a invenção da técnica da perspectiva, ela só é possível porque os artistas estão estudando geometria a partir dos antigos, tá certo? Então, os estudos da matemática e das artes são muito atrelados no período do Renascimento e isso gera questões interdisciplinares, né? Com certeza, tá? Então, fiquem atentos para isso. E os artistas vão fazer um movimento também, alguns deles, não é? De observação da natureza. Então, dentro das próprias artes, que são uma atividade tão valorizada, glamurosa na época, a gente vai começar a ter alguns caras que vão fazer raciocínios e pensar coisas que vão ser para o próprio processo da Revolução Científica, que é um processo que a gente vai ver que é onde culmina essa história toda, tá certo, gente? Então, eu agora vou mostrar a imagem para vocês, que é mais a minha, certo? Do que só ficar falando isso aqui, tá? Então, agora, de agora até o final, nós vamos ver a imagem para ver se eu consigo mostrar para vocês o que é isso, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo um mosaico de uma igreja que chama Santa Maria di Torcello, que fica numa ilha lá perto de Veneza, que era importante lá para o século XII, não é? E aqui vocês estão vendo a Capela dos Scroveni, não saiu na legenda, que é do Giotto, que é considerado o primeiro, o nome fundador, digamos assim, do Renascimento italiano, tá certo? Então, que vai produzir lá nos 1300 e alguma coisa, não é? Eu estou mostrando para vocês, esses dois projetos aqui são pedaços, né? Vocês estão vendo um retalho deles, digamos assim, que são decorações grandes de parede dentro de uma igreja, mostrando o juízo final, mostrando o momento do Apocalipse, tá certo? Aqui vocês estão vendo isso aqui é mosaico, mas vejam esse Jesus como ele é plano, comparado com esse Jesus aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso, mas vejam que a indicação aqui de que existe algum volume aqui é muito esquemática, porque ele faz através de uns riscos aqui, ele indica que tem dobras, né, nesse planejamento, e você consegue ver que existe mais ou menos aí um volume qualquer aqui embaixo dessa roupa, não é? E o próprio rosto do Cristo como é plano, não é? Agora, vejam aqui como o rosto do Cristo, através dessa sombra da barba, é muito mais volumoso. Vejam como a gente consegue perceber que tem um corpo dentro dessa roupa, certo? Isso aqui, o Giotto está olhando para a escultura antiga, por isso que ele vai mudar essa formatação de volume, tá certo? Eu peguei uma coisa bem da transição, que é para vocês verem como já no 300 a gente tem uma modificação de mentalidade do ponto de vista das artes, tá certo? Mas lógico que isso vai se acentuar muito mais. No caso da perspectiva, que é o que eu queria mostrar para vocês aqui, não é? Então, aqui o Giotto, de novo, não é? Numa obra, na mesma capela, que tem aquele Jesusão que a gente acabou de ver ali, não é? Ele vai fazer essa cena, que é uma cena da vida da Virgem Maria, em que a Virgem Maria, quando é pequenininha, quando é criança, está sendo levada para ser apresentada no templo, não é? Ela era judia e está sendo levada para ser apresentada no templo. Então, aqui a mãe dela, Santana, está sendo levada para o sacerdote judaico, então, conhecê-la. Aqui, no 300, vocês podem observar que a técnica de perspectiva ela não está desenvolvida totalmente, tá certo? Então, eu tenho volume nos corpos, eles têm peso, tá certo? Mas vejam essa arquitetura que bizarra do templo, não é? Vejam como ele não desenvolveu ainda uma preocupação que consiga me mostrar, quando eu olho para a tela, uma ilusão de que eu estou vendo uma janela com um ambiente 3D, tá certo, gente? Então, a técnica de perspectiva é uma técnica de ilusão de ótica, tá certo? Ela é uma técnica que vai te convencer que uma folha de papel
ou uma tela, ou um painel de madeira, ou uma parede, tem 3 dimensões e não 2, tá? Então, aqui, ele está começando a explorar isso. Vocês veem que ele diminui um pouco o tamanho das figuras aqui, para a gente ter a impressão que elas estão mais para trás, não é? Enquanto as aqui na frente são maiores, mas essa arquitetura aqui é meio irreal, né? Então, as figuras são quase do tamanho do próprio prédio, não é? Ele não vai conseguir formatar isso de maneira que a gente olhe e tenha uma ilusão convincente. Agora, vejam onde é que isso vai parar. A mesma cena em 1534, 234 anos depois, uma cena lindíssima, enfim, do Tiziano, que é um dos grandes artistas do Renascimento italiano. Aqui a Virgem Maria, aqui os sacerdotes, não é? E aqui o templo. Vocês conseguem perceber a diferença que eu tenho nessa modulação? Isso aqui parece que eu estou vendo a cena, que eu estou olhando para dentro do templo, não é? Mas por quê? Vejam o volume das figuras, não é? Vejam a imitação da realidade, como ela se torna mais próxima aqui, né? Estão conseguindo perceber isso, né? Essa menininha parece muito uma menininha, esses sacerdotes parecem muito sacerdotes, os tecidos parecem tecidos, os mármores parecem mármores, não é? Então, em 200 anos os caras vão longe, tá certo? Gostaria que vocês conhecessem só para perceber essa comparação, tá? Essa aqui, então, é uma obra que está aqui para eu mostrar para vocês essa exploração da perspectiva, né? A perspectiva, do ponto de vista técnico, consiste em você estabelecer um ponto de fuga, uma linha do horizonte, não é? Fixar um ponto do observador e fazer, então, outras linhas que vão convergir para o mesmo ponto lá do fundo, que é o ponto de fuga. Aqui a gente consegue ver isso muito claramente, estamos em 1480, e o Perudino está aqui querendo se exibir, mostrar que ele conhece perspectiva. Então, ele até marca essas linhas que convergem para o ponto de fuga como se fosse um piso aqui atrás, não é? Então, vocês conseguem perceber como eu tenho aqui uma imagem que me convence que eu estou vendo um ambiente tridimensional, tá certo? Né? Impecável. Porque eu tenho uma aplicação rigorosa da técnica da perspectiva geométrica aqui, tá certo? Né? Vejam os formatos digamos, dessas lajes aqui que formam o chão, não é? Do piso, digamos assim. Em tese, elas têm um formato retangular, tá certo, gente? Por que a gente está vendo elas como trapézio? Porque elas estão distorcidas pelo ponto de vista que a gente está vendo, não é? Então, isso tudo para convencer a gente de que elas estão diminuindo, porque elas estão indo em direção a um ponto mais distante de onde a gente está. A importância. Então, aqui esse quadro é importante. Por quê? Vocês estão vendo uma cena que é uma cena sacra. Aqui tem Jesus. Jesus está entregando as chaves do céu para São Pedro. Essa obra fica na Capela Sistina, no Vaticano, tá certo? Então, é uma cena sagrada. Mas observem como, quando ele vai fazer a cidade, que deveria ser Jerusalém, ele coloca aqui o quê? Arcos triunfais romanos. Porque ao mesmo tempo que eles estão fazendo cena sacra para o papado, dentro do próprio Vaticano, eles também estão estudando os antigos, tá claro? O Renascimento é a conciliação entre as duas coisas, entre o que é a cultura antiga e o que é o cristianismo. Não é uma ruptura gigantesca, tá certo? É um começo e um processo de ruptura, beleza? Aqui o Nascimento da Vênus, vocês já viram 1 milhão de vezes esse quadro, com certeza, não é? O Botticelli era bem menos preocupado com a perspectiva, como vocês podem observar, não é uma coisa que ele, nossa, está preocupado em marcar, mas queria que vocês observassem o tema. Então, estamos vendo um quadro que foi feito como presente de casamento para uns sobrinhos Medici, muito ricos, não é? Que servia para ficar num quarto. Por isso que eu posso ter nudez, e por isso que eu posso ter um tema que é um tema antigo, pagão, tá certo? Né? Falando do nascimento da Vênus, que é a deusa romana do amor, né? A versão de Afrodite, enfim. Então, esse tipo de temática, ele aparecia, às vezes aparecia em lugares públicos, não estou dizendo que nunca, mas a temática sacra é muito mais comum no Renascimento do que essa temática antiga. Mas, de todo modo, o fato dos ricos conhecerem essas histórias e gostarem de comprar quadro com essas histórias mostra como o antigo está passando a ser importante nessa época, tá certo? É um quadro belíssimo, enfim, o Botticelli é um artista incrível, não é? Isso aqui, pra vocês verem, ela deve ter 1,70 no máximo de altura aqui. Vejam como eu consigo ampliar e ainda assim eu não vejo marca do pincel do Botticelli aqui, né? É um acabamento completamente impecável, tá certo? É um grande artista. Aqui, esse afresco do Rafael, que é talvez um dos mais importantes do Renascimento, é a Escola de Atenas. Vejam, é feito na sala da assinatura do Vaticano. Fica dentro do Palácio Papal, é uma sala que o Papa usava para despachar umas paradas. Talvez fosse uma biblioteca, digamos assim, do Papa, não é? E ele encomenda esses afrescos para as paredes. Isso aqui, caras, tem 5 metros por 7,7 metros. Não sei se vocês entendem o tamanho disso. Olhem para a porta, qualquer porta que vocês tenham aí perto, tem 2,10 metros a porta de vocês. Isso aqui de altura tem 5 metros, ok?
é negócio gigantesco. Essas figuras que vocês estão acostumados a ver pequenininhas aqui, elas são maiores do que o tamanho natural, né? Então, e o nosso olho fica aqui, vocês estão vendo, é a porta de entrada na sala, não é? Então, a gente fica bem pequenininho aqui perto, tá certo? E o que é isso? Está dentro do Palácio Papal do Vaticano, fica na Biblioteca do Papa e é uma homenagem ao pensamento antigo. Então, a gente tem vários filósofos da antiguidade de momentos diferentes, não é? Então, vocês veem aqui em verde o Sócrates, ele está aqui ao mesmo tempo que eu tenho Platão e eu tenho Aristóteles. Eles estão separados por muitos anos, 200 anos de diferença, o Aristóteles e o Sócrates. 200 não, mas vai, 100 anos de diferença, né? E mesmo assim eles estão na mesma imagem. Por quê? Porque isso aqui é uma homenagem, né? Ele está imaginando como que seria todos os nomes importantes da filosofia antiga no mesmo espaço, tá certo? Vejam que o espaço é um espaço que tem o arco triunfal romano, também tem as esculturas do jeito que eles gostam de fazer, e as decorações que são tipicamente renascentistas. Então eles estão numa arquitetura com uma perspectiva impecável, porque o Rafael é um puto artista, não é? Então, dentro dessa estrutura arquitetônica que remete, então, a um ambiente também clássico, tá certo? Então, a gente poderia falar horas, né? Dá para dar um curso inteiro só sobre a Escola de Atenas. E cada posição de cada filósofo reflete um pouco da sua filosofia. Então, não é à toa que o Platão está apontando com um dedo para cima e o Aristóteles está apontando com a mão inteira na nossa direção, não é? Não é à toa, tá certo? Isso acontece porque existe uma visão embutida aqui de como que é a filosofia desses caras. Quem montou, normalmente esses projetos muito grandes, importantes, feitos por papado, o artista tinha ajuda de algum intelectual, algum homem de letras da época para poder pensar como é que ele ia fazer a decoração. Aqui o Michelangelo no teto da Capela Sistina, estou ligado que vocês já viram 1 milhão de vezes essa cena, é a criação do Adão, mas eu queria que vocês percebessem como o corpo do Adão é um corpo que deriva das esculturas antigas, certo? Então, a formatação, não é, do corpo do Adão, esse formato musculoso que vocês estão vendo aí, essa definição, não é, do abdômen, das pernas, tudo isso, vem de uma escultura antiga na época, um torso que eles desenterraram na época. Michelangelo estava estudando esse torso, que era um torso da antiguidade, e aí ele bota no corpo do Adão, que é o primeiro homem, tá certo? Então, é uma conciliação que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça, né? Aqui também, enfim, é o profeta Daniel, mas vejam todos os elementos de antiguidade que eu tenho aqui, né? O Michelangelo faz todo mundo bombado sempre, é assim mesmo, tá, gente? Então, até as crianças são bombadas, né? Tipo, fortona. As mulheres são, os homens, enfim, ele gosta de mostrar essa musculatura forte, né? Isso aqui é tudo desenhado, porque ele tá tirando onda, né? Então, eu vou fazer um desenho atrás da minha pintura, mostrando que eu sei fingir que faço escultura. E faz mesmo, tá certo? Então, um puto de um artista também, não é à toa que a Capela Sistina é tão importante, né? Aqui, então, o Michelangelo também vai fazer o Davi. O Davi, que é uma ótima escultura para vocês gravarem essa característica central do Renascimento, porque quando você olha para ela, isso aqui tem 5 metros, né? Foi feito de um único bloco de mármore. O cara arrancou de um bloco de mármore de 5 metros o Davi, tá certo? Negócio surreal, né? É uma encomenda, era para ficar publicamente na cidade de Florença, enfim. O que eu queria que vocês notassem? Quando você olha para essa escultura, ela parece muito, ela poderia ser uma escultura grega antiga, ela tem o contraposto, que é essa perninha ligeiramente levantada, ela tem a definição muscular, não é o próprio rosto de uma beleza idealizada, tá certo? Não é uma pessoa específica, é um padrão de beleza que está sendo representado aqui, né? Tudo isso está colocado aqui. Quer dizer, eu poderia achar que o Davi é uma escultura antiga, mas o Davi é o Davi. O Davi é uma personagem de onde? É uma personagem do Velho Testamento, da Bíblia, tá certo? É um personagem que vence o gigante Golias. Então, eu estou usando toda uma proposta estética que deriva da antiguidade clássica para falar de uma história cristã. É por isso que o Davi cai no vestibular, porque ele junta, né, essas duas características que são importantes que vocês entendam, tá certo? É uma escultura espetacular, né? Aqui alguns detalhes dela, só porque acho legal vocês verem. Vejam, por exemplo, não é, essa precisão anatômica aqui, da veia do Davi, não é? Como ela aparece aqui marcada na mão, ele está segurando a funda com a qual ele vai matar o gigante, não é? E isso aqui significa que eles estão observando, tá certo, gente? É pintura, escultura feita a partir da observação, ou do modelo vivo. Eventualmente eles vão ter participação na dissecação de cadáveres, mas não em todos, né? O Michelangelo provavelmente sim, tá? É uma coisa proibida pela igreja, eles têm que fazer escondido, né? Então é um momento em que esse tipo de interesse aflora, não é? Isso já faz vocês entenderem um pouco como é que essa observação que eles precisam fazer para fazer pintura e escultura vai ajudar na postura que vai levar à criação do método científico, tá certo? Porque observar é um primeiro passo do método científico, não é? Fazer as coisas a partir da realidade.
do que os seus sentidos captam. E a figura que faz essa transição no jeito melhor, na minha opinião, é o Leonardo da Vinci, tá certo? O Leonardo da Vinci, que vocês já ouviram falar muito dele, provavelmente, não é? Que é, então, esse cara completamente espantoso, porque ele tem importância em 10 milhões de áreas diferentes, não é? Eu vou mostrar para vocês aqui só uma sequência. É claro que vocês não precisam saber isso para o vestibular. Nós estamos usando um canhão para matar uma mosca, mas porque eu acho que é mais fácil de guardar assim, tá? Então, estou mostrando aqui para vocês, o Da Vinci deixou um monte de caderno, né? Cadernos de anotação. Ele escrevia tudo ao contrário, porque ele tinha medo de alguém pegar as anotações dele, roubar as ideias dele, né? Então, ele escrevia espelhado, né? Tanto que a gente, para ler, tem que pôr um espelho para conseguir ler o que ele escreveu. E muitos desses cadernos têm anotações das coisas que interessavam o Leonardo, ou seja, virtualmente qualquer coisa, né? Ele inventava máquinas que não existiam, ele estudava plantas, estudava o corpo humano, fazia desenhos de cenas sacras, enfim, o Leonardo da Vinci, tá certo? Interessado em um milhão de coisas diferentes. Nesse aqui, vocês estão vendo que tem os desenhos na margem, não é? Que mostram um esquema que ele vai descrever depois, porque o Leonardo da Vinci tinha uma encanação, ele achava que a Terra estava em constante transformação, o que para a época dele era um absurdo, porque as pessoas entendiam que Deus criou o céu e a Terra, e que aí a gente teve uma grande modificação quando teve o dilúvio, tá certo? Que inundou todas as coisas, depois baixou o dilúvio e a Terra está estática, permanece sempre do mesmo jeito. A gente hoje entende que não, porque a gente sabe, mais ou menos, tem rudimentos de geologia, entende que existem movimentos, a gente sabe que existem placas tectônicas, enfim, uma série de coisas que vão transformar a paisagem, só que num período muito longo. O Leonardo da Vinci não fazia a menor ideia disso, porque ninguém sabia. Só que ele intuía que existia modificação da paisagem, modificação importante. Quando ele está morando em Milão, ele está nos arredores de Milão, ele vai ver umas camadas de fósseis marinhos que existem em umas montanhas lá, e a galera explicava como, falava, isso aí subiu na época do dilúvio, ficou aí, tá certo? E o Leonardo vai falar, não pode ser, isso aqui, essa montanha já teve dentro do mar em algum momento, eu não sei como, mas já teve, tá certo? Ele tem anotações falando disso. Então, ele vai ter essa teoria de que a Terra, ela é composta de água dentro, tá certo? E tem que ter uma massa como a água por dentro, e essa é a movimentação dessa massa que vai transformar a paisagem ao longo de muito tempo. Vejam a doideira do cara, galera, tá certo? Então, ele vai imaginar isso sozinho, em casa, pensou, anotou, tá certo? Então, ele vai ficar encanadão e estudar o movimento da água por causa disso, né? E aí, ele vai fazer um monte de estudos, e aí os estudos da água dele, como ele é um cara, a gente chama de polímata, um cara que vai para todas as áreas, né? As divisões entre as coisas não funcionam para ele, ele vai estudar o movimento da água porque ele está querendo pensar nisso do interior da Terra, mas também porque ele está querendo criar máquinas hidráulicas movidas com a força da água, para conseguir levantar melhor um bloco de pedra porque ele está trabalhando na construção de um prédio, ou porque ele quer levantar uma escultura de bronze que ele fez. Então, vai começar a estudar o movimento da água para pensar em máquinas hidráulicas, não é? E esses estudos que ele faz dos movimentos hidráulicos vão aparecer, estão vendo aqui, não é? As imagens de como ele entende que se dá o movimento da água e tal, vão aparecer também na pintura dele, não é? Se vocês forem observar aqui esse retrato da Ginevra Bench, que é uma nobre, não é? Vejam como os cachinhos dela aqui são parecidos com aqueles movimentos da água que ele estava estudando. Por quê? Porque ele é o mesmo indivíduo que está transitando tanto em tentar explicar o mundo que ele está enxergando a partir da observação, quanto em fazer pintura, e pintura de altíssimo nível, escultura de altíssimo nível, tá certo? Leonardo era um baita pintor, um baita desenhista, um baita escultor, mas também era um cara que vai ser importante nessa transição para o mundo da ciência, tá certo, gente? É uma coisa muito louca isso, é por isso que ele é tão famoso, não é? E aqui também ele tinha que fazer uma representação que mostrava um furacão, também está usando as mesmas formas, não é? Então, aqui um estudo dele sobre como funciona o olho, né? Ele estava especulando que certamente tinha alguma coisa que conectava o olho ao cérebro e a visão tinha que passar por etapas diferentes. Como é que o cara sabia disso? A gente tinha uma teoria boa nessa época? Não. Essa teoria está começando a se formatar com ele. Eles não sabiam como é que funcionava o olho, muito menos como funcionava o cérebro, né? E aqui, só para encerrar, a gente tem o Leonardo, em algum momento, ele foi contratado pela cidade de Florença, porque a cidade de Florença queria acabar com Pisa, tá certo? Né? Então, a Florença fica mais ou menos aqui, e Pisa fica aqui bem no litoral, né? Bom, Florença queria acabar com Pisa, e aí o Leonardo vai ser contratado pela cidade de Florença para fazer uma coisa bem tranquila, que é desviar o curso do rio do Arno para matar Pisa de sede, para os caras ficarem sem rio.
tá certo? E aí ele fala, beleza então, né, vamos lá. Aí ele vai fazer os estudos dele para poder desviar o rio. Quando ele faz isso, ele faz uma representação topográfica, como se fosse uma vista aérea do curso do rio, que é tão precisa, que eu juro para vocês que os italianos usaram isso para fazer uma estrada no século XX. Eles usaram, a estrada tem o mesmo formato que aparece na representação do Leonardo. Professora, mas como que ele fez isso? Caras, como ele fez isso? Porque não tinha drone na época, tá certo? Ele teve que fazer isso, muito cálculo, muita observação, mas é um grau de precisão muito grande do o traçado, tá certo? Então, só para vocês entenderem, não é porque que a gente fala tanto do Leonardo da Vinci, porque que ele é importante nessa transição. A gente estava falando das artes agora, mas as artes, as ciências, a poesia, a filosofia, a geometria, elas estão todas conectadas nessa época. Não tem essa divisão na qual a gente está acostumado a fazer, né? Todo mundo era meio de humanas, meio de exatas no Renascimento, tá certo? Meio das artes, né? Aqui, então, uma máquina que ele faz, essas máquinas que ele vai fazer, essa aqui especificamente era para escavar canais, faz parte do projeto de desviar o rio, que depois acabou não acontecendo, porque a cidade desencanou disso, né? Aqui é um tratado de matemática do qual ele participou, um tratado sobre proporção, do qual ele participou intensamente, enfim, vai publicar o tratado de matemática também, por que não, né? Também era um excelente musicista, dizem, né? Então, enfim, várias coisas, tá certo? Então, daí, só para eu encerrar, e agora eu encerro mesmo, a gente vai ter, não é difícil vocês entenderem como a mentalidade já estava presente entre todos os artistas, como é que isso vai desembocar nesse movimento da revolução, que a gente chama de revolução científica, que vai ser, então, a ascensão da observação e da experimentação como fonte de conhecimento. É o que eu consigo registrar com os meus sentidos, os experimentos que eu consigo fazer para testar as minhas hipóteses, que vão dizer o que é real, o que não é. Isso é uma mudança brutal na história da humanidade, tá certo, gente? Isso aqui é um momento muito, muito, muito importante da história, tá? E a formatação do método científico vai se dar graças, principalmente, a esses nomes aqui, não é? O Galileu Galilei, o Francis Bacon, são os dois nomes, enfim, que vão organizar o método científico como a gente conhece, que parte da observação, cria a hipótese, testa a hipótese, se der certo, generaliza a hipótese e está sempre aberto a ser rebatido se alguém conseguir provar que não está funcionando num caso específico, tá certo? Então, essa estrutura que vocês conhecem do método científico, ela vai começar também nessa época. O Galileu Galilei, então, é um pouco posterior ao Leonardo da Vinci, é uma geração para frente, duas, mas vai ser um grande nome também, tá? Eu coloquei esse esqueminha aqui, tá em espanhol, desculpem, tá? Não consegui achar uma coisa tão legal em português, que fala sobre os descobrimentos do Galileu. Então, todas as coisas que ele descobriu, não é? E todas as coisas que ele fazia. Ele era arquiteto, astrônomo, cientista, compositor, humanista, matemático, médico, teórico, tá certo? Topógrafo, todas essas coisas o cara fazia. Por quê? Porque é a maneira como o conhecimento se dava na época, tá certo? Então, ele vai ser muito importante, mas ele vai, assim, o Copérnico começa isso, mas o Galileu vai ser, digamos assim, a pá de cal, digamos assim, na ideia do geocentrismo, não é? Então, na ideia de que a Terra estava no centro do universo, através das suas observações astronômicas, que são super importantes, tá certo? Então, isso vai ser muito rejeitado pelo papado, porque o papado, e aí com essa informação eu encerro a aula, juro, o papado usava a teoria geocêntrica para justificar a própria autoridade do Papa. Era assim que funcionava dentro da lógica da escolástica. Assim como a Terra está no centro do universo, o Papa tem que estar no centro do catolicismo. Porque a nossa organização, a organização da Igreja, reflete a organização mais ampla do universo. Porque foi assim que Deus pensou o universo, e por isso a Igreja segue a mesma lógica. Na hora que você vira e fala, viu, então a Terra não é o centro do universo, nem sequer vai ser, enfim, né, o centro do nosso sistema solar, tá certo? Na hora que você fala isso, você desmonta a ideia de que existe uma relação direta entre a organização da natureza e a organização da igreja, e isso dá muito problema. O Galileu não foi perseguido pela igreja a vida inteira, inclusive ele foi financiado pela igreja uma boa parte do tempo, ele era amigo pessoal do Papa. Mas é que as observações dele fazem ele perceber que os caras estão errados, e ele banca isso, aí quando ele é ameaçado pela Inquisição, ele desmente, e ele vai ficar controlado, não é? Então ele vai continuar produzindo, enfim, mas vai ficar sempre sob vigilância papal até o fim da vida, uma coisa meio ruim, né? Mas outros não tiveram a mesma sorte, vão ser queimados por desmentir a maneira como eles entendiam, tá certo? Então, o Galileu tem essa importância e eu espero que vocês tenham entendido por que era tão problemático para a igreja que ele fizesse essa modificação, tá certo? Com isso, eu encerro aqui esse nosso pedacinho, pessoal. Na aula que vem a gente já vai falar das teorias políticas, tá certo? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham
a importância do Renascimento, por que que ele é tão falado, não é? E se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento. Tem alguma dúvida, alguma questão? Não? Professora, eu tinha visto aqui, sabe aquela pergunta da batalha lá? A Batalha de Poitiers, eu acho que eu entendi o que você está falando da de 732, né? Isso. Tem uma mais antiga, tá certo. Não, então Sim, são duas, tá? Elas se dão na mesma região, por isso que elas têm esse mesmo nome. Tá bom? entendi. Obrigado, Então professora. tá bom. Imagina, que isso. Mais alguma questão, pessoal? Então tá bom. Então, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença. Eu espero que tenha conseguido apresentar direitinho para vocês esse período que eu gosto tanto, né? E a gente conversa então na nossa próxima aula sobre política e as teorias políticas e esse caminho para a centralização do poder na figura de um rei que vai acontecer na Europa e a partir daí, tá bom? Então, tenha uma boa quinta-feira e aí a gente se fala, tá bom? Ok. Tchau, Tchau, professora. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Até mais.